Terça-feira, aqui no EPTV1, tem o quadro Mitos e Verdades, falando sobre saúde e hoje tratando da insônia. Você tem dificuldade para pegar no sono, acorda de madrugada. Dr. Alan Eckley é médico neurologista, e vai falar um pouquinho com a gente desses assuntos aqui ligados à questão da insônia. Começamos com mitos e verdades. Você de casa pode participar, já tem perguntas chegando, nós vamos fazer todas nessa consulta ao vivo aqui. Então vamos lá. Insônia, é problema só de adulto ou tem criança com esse problema também, doutor? Não, insônia pode ser de adulto e de criança. Habitualmente, a gente observa a queixa de insônia mais em adultos, mas em crianças, principalmente no primeiro ou segundo ano de vida, os pais costumam relatar que as crianças podem ter dificuldade para dormir. Então, pode acontecer em todo o espectro da vida. A questão de uma criança ter insônia, isso pode dizer que ela vai ter esse problema para sempre, precisa de um tratamento já, pode se tornar uma coisa aguda? Habitualmente, o problema de insônia não é da criança, não é necessariamente da criança, habitualmente são dos pais, que educam a criança de maneira geral, inadequada para o início do sono. Ou não colocando limites da maneira correta na rotina de início do sono, ou porque usam objetos ou mesmo comportamentos que não são adequados para o início do sono da criança. Ou seja, o problema maior da insônia não é da criança, é dos pais. O comportamento dos pais que acaba levando, então, a criança a seguir esse comportamento e não dormir adequadamente. Hashtag EPTV1, você participa, nós mostramos aqui, ó. Insônia é comum durante muito tempo? Não. A gente pode dizer que insônia aguda, aquela que dura pouco tempo, algumas semanas, talvez até 3 meses, todo mundo vai ter. Às vezes uma preocupação no dia a dia, não tira o sono. Normal, faz parte da vida. Entretanto, uma insônia que dura mais do que 3 meses, que essa que dura mais tempo, ela não é frequente e ela deve, um indivíduo que sente isso, que ele está se queixando disso, ele deve procurar uma assistência médica. Não é normal. Não é normal, então, essa insônia durante muito tempo. André pergunta, sofro muito com problema de insônia. Tem cura? O que é que eu posso fazer? A insônia é uma insônia só ou tem vários tipos ou graus de insônia também? Aproveito para perguntar. Acho que está tudo certo que você falou, Tem vários tipos, tem vários fatores que levam à insônia e tem vários graus, Mas respondendo aqui ao que a Andrea perguntou, insônia tem cura sim, E por incrível que pareça, a cura da insônia necessariamente não está relacionada com remédio, está muito mais relacionada a mudanças de comportamento, e de crenças que estão associados ao sono. O uso do remédio ele é episódico, e muito pontual. Mas voltando à resposta, olha, a insônia tem cura, é só procurar assistência adequada. Mais uma aqui, vamos lá. E conforme for chegando, o pessoal vai me avisando, a gente vai colocando. Tem um sono irregular, diz aqui o Zanarotti. Quase toda noite eu acordo, demoro para pegar no sono novamente. Raros os dias que durmo direto e bem. Seria isso culpa da minha ansiedade? Olha, lembra que na pergunta anterior a gente comentou que tem vários tipos, A gente pode dizer que existe um tipo de insônia que chama de insônia comórbida, esse é o termo técnico. Mas é insônia com mais alguma outra condição clínica. Uma condição clínica muito frequentemente associada à insônia é o transtorno de ansiedade, é a ansiedade. Então, indivíduos que têm transtorno de ansiedade comumente vão se queixar mais de insônia. E a gente tratando a ansiedade, você vai praticamente curar a insônia do indivíduo. Então, pode ser um problema a questão de ansiedade para a pessoa que tem insônia. Isso, acarretar a ficar a noite sem dormir, já esperando outro dia o que vai fazer, o que não vai fazer, enfim. Perfeito. Muita gente é desse jeito, doutor? Quase a gente acha mundo. que não, mas a maioria acaba sendo assim. A Laís pergunta aqui, ou diz, minha mãe sofre de insônia crônica que piorou com o início da menopausa. Ela toma uma dosagem baixa de hormônio e remédio tarja preta, mas queria algo natural para substituir. O que é que ela poderia tomar? Tem chá, alguma coisa mais natural, substituindo esse tarja preta aí para ela? O relato da Laís é bastante interessante, ilustra, tem várias características interessantes que a gente pode explorar. Uma delas aqui é a menopausa. A mulher realmente, quando ela inicia a menopausa, a frequência, a prevalência de insônia aumenta por essa alteração hormonal relativa a essa condição clínica. O tratamento de reposição hormonal, que ela já está fazendo, talvez não na dose adequada, ela pode minimizar ou mesmo tratar essa queixa de insônia. Em relação ao remédio tarja preta, o remédio tarja preta, de maneira geral, eu sou especialista em sono, o que eu mais faço é tirar remédio tarja preta. Então, o uso crônico de medicações sedativas, tarja preta, deve ser evitado. Então, de novo, a gente volta lá, eu acho que deve procurar um profissional que saiba manejar um pouco certinho, para ver a característica certa do paciente. Da insônia, tratar e encaminhar. Mas ela é uma paciente que necessita atenção especial. Mas, por exemplo, um chá de erva cidreira, por exemplo, isso acalma, faz dormir, ajuda, não ajuda? Isso, olha, o que a gente... Não falando especificamente aqui, porque precisa procurar um médico para tratar legal, mas no geral isso pode ajudar. Mas o que a gente pode fazer no dia a dia, Então, um chá, que praticamente, ou uma substância que a gente pode usar no dia a dia, que tem efeitos sedativos e é bastante seguro, é o maracujá.
Tá? A flor do maracujá, principalmente, ela tem uma propriedade sedativa que já foi demonstrado cientificamente. Tá? Aí dá uma acalmada. Isso, junto com uma rotina de desaceleração, de reduzindo o ritmo, né? Isso vai propiciando, favorecendo o início do sono. Mais uma aqui, doutor. Ó, Gustavo, a qualidade do sono vai embora com o decorrer da idade? E com quantos anos? Luz acesa, nem se for de abajur para iluminar um pouco, atrapalha o sono? Dormir depois do almoço, meia hora, é bom ou atrapalha o repouso de noite? Ó, tem um monte de pergunta boa. Vamos lá. Passando a idade, a impressão que a gente tem, quanto mais velho a gente vai ficando, menos sono a gente tem. E aí? Mas isso, de maneira geral, está correto, tá? Mas, assim, para um idoso saudável, a qualidade e a quantidade de sono dele é igual para um adulto de meia idade. Entretanto, conforme nós vamos envelhecendo, aumenta a chance da gente ter comorbidades, outras doenças clínicas, uso de remédios, e seja as doenças, seja o próprio remédio, isso pode fazer com que a gente reduza a qualidade do sono. Tem outras perguntas aqui, só pedir o pessoal voltar aqui na hashtag EPTV1. Aí, ó. A luz acesa, a questão da luz acesa. Tem gente que não consegue dormir sem uma luzinha de abajur, e aí? O ideal é que a gente durma no escuro para a liberação do hormônio, que nós já ouvimos falar em outro momento, aí, que chama melatonina. Quando a gente está exposto à luz, não liberamos melatonina e, consequentemente, a nossa qualidade do sono pode ficar prejudicada. Qualquer estímulo luminoso, mas se é necessário, se você está condicionado a usar a luz, procure usar ela da menor intensidade possível. Mas o ideal é realmente nada de luz. E baixando aos poucos a luz, isso também vai acostumando o corpo até chegar o momento em que não precisa mais dessa situação? Perfeito. Naquilo que a gente fala de rotina de desaceleração, a gente pode dizer o seguinte: até 2 horas no início do sono, a gente vai fazer nossas atividades de maneira normal. 1 hora antes da nosso início do sono, a gente deve ficar na penumbra, ou seja, deve reduzir a intensidade da luz. E no momento que a gente for dormir, tudo escuro. Tudo escuro. Dormir depois do almoço, meia hora, coisa boa. Isso não atrapalha o sono ou atrapalha? Isso é variável, mas o que eu posso dizer é o seguinte: para o indivíduo que tem insônia, está proibido cochilar. Para quem não tem insônia, habitualmente o cochilo depois do almoço ele é restaurador, auxilia na nossa energia, melhora a nossa atenção, melhora a nossa disposição. Aqui uma questão de meia hora, né? Não é também dormir 2 horas depois do almoço, que aí vai atrapalhar com certeza mais à noite. Você falava aqui da questão de luz, da penumbra e tudo mais. É muito comum, muito mais do que a gente imagina, a questão do uso do celular, por exemplo. Fica à noite olhando mensagem, e-mail, tal, um monte de coisa. Isso atrapalha. Isso nós já falamos até numa outra ocasião. Questão da leitura de um livro, por exemplo. Você precisa da luz acesa para a leitura do livro. Por que um atrapalha e o outro ajuda na hora do sono? Tem 2 coisas que talvez a gente possa aconselhar. A leitura de um livro, habitualmente a gente pede para usar com abajur, que habitualmente pede para ter uma intensidade baixa e um tom de luz amarelo. O tom de luz amarelo ele inibe menos a liberação de melatonina do que uma luz branca. A luz de tela plana, de LED, de celular, essa luz aí que inibe mais a melatonina. E um outro aspecto é porque o celular leva muito engajamento. Né? Quando está no celular, a gente está vendo alguma coisa que nos interessa, que tem movimento, tem som, tem cor, diferente de um livro, que habitualmente é preto e branco e estático e não tem som. Então, ele leva menos engajamento. Na tela de um celular, de um equipamento eletrônico, então a cabeça fica, vamos dizer, mais agitada antes do sono. Isso. Vou fazer uma última pergunta. O pessoal vai para a academia, gosta de fazer exercício 10, 11 horas da noite, porque cansa e diz que vai dormir melhor. É assim mesmo ou nem sempre é assim? Nem sempre. A atividade física relacionada... A atividade física tem o potencial de melhorar o sono. Entretanto, para quem faz atividade física intensa à noite, habitualmente ela vai promover vigília. Vou dar um exemplo. Se eu jogar futebol, eu vou jogar até às 10 horas da noite. Eu vou liberar vários hormônios e esses hormônios vão me manter acordado até 1, 2 da manhã. Então, tem muita gente que faz exercício à noite e depois tem dificuldade para dormir. Então, o ideal é fazer atividade física pela manhã ou no período da tarde até o início da noite. Se possível, não faça no período noturno, que pode prejudicar seu sono. Que daí já passa esse momento dos hormônios e a pessoa vai dar umas 11 horas e vai descansar e vai dormir legal. Doutor, perfeito, obrigado por essa consulta ao vivo aqui com a gente, falando sobre insônia. Até uma próxima, já fica o convite. Eu que agradeço.